Olá, galera. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos lá, hoje é com os Menotti, rolando a live deles aqui, né? E é claro, vai rolar aqui também pra gente. Beleza? No nosso Insta aqui. Ninguém precisa ir lá pra live dos Menotti, não. Bora lá, hoje nosso papo vai ser rápido, né? Falando aí sobre como as famílias podem ajudar os estudantes em casa. Bom, vamos lá. Nossa agenda, como é que tá funcionando, então. Ah, tá. Só que na semana que vem eu vou dar uma mudada na agenda, tá? Mas a gente sempre vai ter eventos aqui tanto para estudantes quanto para as famílias, os pais, né? Como podem fazer um melhor acompanhamento com os estudantes, crianças ou adolescentes. E também à noite sempre teremos aí as lives voltadas para os professores e educadores em geral, tá ok? Hoje nosso papo é como as famílias podem ajudar os estudantes em casa. Eu vou trazer aqui algumas ideias que estão no e-book Acompanhamento Escolar para Pais, né? Quem quiser baixar, vou deixar aqui escrito, ó, bit.ly com Y, sucesso na escola. O sucesso na escola, na verdade, é um programa voltado para os pais, um curso, né, voltado para os pais que querem fazer um trabalho mais efetivo, né, de acompanhamento escolar com suas crianças, adolescentes. Mas nós temos também o e-book gratuito, tá joia? Nesse bit.ly, sucesso na escola, nós temos tanto o curso, sucesso na escola mesmo, como também o e-book gratuito, tá joia? bit.ly com Y / sucesso na escola. O e-book se chama Acompanhamento Escolar para Pais, o guia definitivo. Descubra o passo a passo do sucesso escolar de crianças e adolescentes da companhia à autonomia. Vamos lá. Então hoje o que eu quero trazer para a gente são alguns hábitos. Por que eu gosto de falar tanto de hábitos? Hábitos são padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento são aqueles comportamentos assim desejáveis, né, para o estudante, não apenas em uma disciplina, mas em todas as disciplinas. É com esses hábitos que nós podemos trabalhar competências e habilidades, né, e atitudes dos estudantes. Nesse e-book, então, eu deixo alguns fundamentos, tá? Inclusive teóricos mesmo, para a gente entender melhor esse passo a passo do acompanhamento escolar feito em casa, né? O homeschooling, ou como é que tem sido chamado também, o ensino doméstico, né? O ensino domiciliar. Então vocês podem acompanhar nesse e-book algumas coisas que a gente não tem tempo de conversar aqui nas lives, tá bem? Até porque a ideia dela é ser rapidinho, é um bate-papo rápido aqui, tá joia? Bora lá. Então vamos falar dos hábitos, né? Vamos falar dos hábitos para que o estudante não fique sempre naquela de sempre depender de um reforço escolar, sempre depender de alguém acompanhando ele, né? Claro que nas crianças vai precisar sempre de um acompanhamento de algum adulto, principalmente quando a criança não passou pela alfabetização ainda, ou essa alfabetização ainda está em processo, né? Mas depois
Aliás, mesmo antes mesmo do processo de alfabetização, podemos trabalhar alguns desses hábitos importantíssimos aqui, né? Para que o estudante comece a ganhar autonomia realmente na vida escolar dele. E também a gente espera que na vida dele como um todo. Então a gente não vai ficar aqui dependendo sempre de professor de reforço escolar, a não ser em casos muito pontuais mesmo, casos muito específicos, mas infelizmente às vezes vira rotina isso, vira né, tradição isso, todo final de bimestre, todo final de semestre, o final de ano, tá lá o estudante precisando de reforço escolar, quando ele não tem nenhuma dificuldade específica, né, de aprendizagem. Na verdade são alguns hábitos que a gente pode trabalhar para que ele comece a melhorar nessa vida escolar dele. Tá joia? E a gente às vezes fica achando que o professor, os pais, né, tem que saber, os pais às vezes acham que tem que saber o conteúdo, né, os pais às vezes acham que precisam estar entendendo ali a matéria, tem que dedicar muito tempo, e não é, né? O que eu proponho aqui? A gente sempre fazer um checklist de hábitos que nós queremos gerar no estudante. Então vamos lá, para isso já falamos sobre a questão do compromisso, da motivação, já falamos sobre a questão da afetividade, né? Já falamos sobre como o nosso cérebro funciona nos processos de aprendizagem, e é importante a gente quebrar alguns bloqueios, né, nesse processo. Então a gente já falou de muita coisa e hoje eu quero falar de uma parte mais prática ainda, que são os hábitos. Bora lá, primeiro hábito que eu coloco aqui. Olá, Karine, beleza? Primeiro hábito que eu coloco aqui pra gente trabalhar nos estudantes, o hábito da positividade. E todos esses hábitos que eu vou falar aqui tem muito... Opa, deixa eu tirar um pouquinho da música, né? Todos esses hábitos aqui, é importante que a gente entenda os fundamentos teóricos que eu já comentei, né? Porque tem muito a ver com o trabalho em família, tem muito a ver com o potencial que o nosso cérebro tem, né? Então a importância de trabalhar aí a questão também, por último, da afetividade, né? Então, e as competências e habilidades, né? Na verdade são 3 fundamentos que eu sempre falo: a família e a afetividade. Nós temos as habilidades, competências e atitudes que precisamos trabalhar, e o terceiro fundamento é o do potencial humano, o potencial do cérebro de aprender, né, constantemente. Então esses 3 fundamentos, a gente entendendo a teoria deles, fica muito mais lógico o porquê de trabalharmos alguns hábitos, tá? Então, se você ainda não pegou, não pegou esses fundamentos, eu te convido a passar por algumas lives anteriores, onde eu falo, né, dessas questões, então, da afetividade, eu falo das questões aí de trabalharmos competências, habilidades, atitudes, e também do potencial que o cérebro tem de estar sempre aprendendo. Então, vamos lá, agora sim. Hábito da positividade é o primeiro que eu coloco aqui. Por quê? Com base já do que eu falei anteriormente, temos a necessidade de tirar alguns bloqueios, né? Então, como é que a gente pode trabalhar essa positividade, né? Para evitar que o estudante já comece aquele processo de acompanhamento já cheio de bloqueios, eu não vou conseguir, porque a gente precisa trabalhar muito a autoestima nesse momento, né? Como nós já vimos, as emoções são muito importantes no processo de aprendizagem, né? Os laços afetivos entre a família e o educando, entre o professor e o educando, né? O aluno. Então, é importantíssimo aí que a gente trabalhe as emoções dele positivas, né? E também as emoções negativas, tentando ressignificar algumas experiências que a princípio possam gerar emoções negativas, ressignificar essas experiências para que a gente possa então gerar emoções positivas. Então, o hábito da positividade, o que vem a ser isso? É a gente começar a corrigir, né, realmente essa significação que o estudante dá para algumas experiências ruins a princípio que ele passa, né? Então, a gente começar a trabalhar, mas por que você está falando que você não consegue? Mas por que você está falando que isso não vai dar certo? Mas por que você está falando que não vai, né, que você não vai conseguir passar?
né? Então a gente precisa realmente olhar olho no olho, né? E botar confiança nesse estudante, melhorar a autoestima dele, né? Essa autoconfiança dele é importantíssima. Então começar, não, negativo, você não vai, né? Você não vai falar que não consegue, não. Pode esquecer essa frase, eu não consigo, não vai dar certo, né? Então vamos trabalhar primeiramente essa positividade para que o estudante tire alguns bloqueios, tá bom? A gente já viu que essas emoções positivas vão ser fundamentais no processo de aprendizagem. Então é necessário incentivá-lo a se arriscar mais, ao invés de punir porque errou. É necessário incentivá-lo a tentar antes de desistir. Aliás, jamais desistir, né? Sempre realmente mostrar esse apoio, dar essas emoções, trabalhar essas emoções positivas nele. Tá? O segundo hábito que eu vou colocar aqui, e gente, vão ser 10 hábitos, hein, nessa live. 10 hábitos, bora lá. Segundo hábito é o hábito do sem desculpa, porque muito estudante tem a mania de falar: eu não entendi, ou eu esqueci, não consegui fazer. E é engraçado, né, que eles só falam isso depois que já era para ter entregado a atividade, né? Então a gente precisa trabalhar esse hábito do sem desculpa, né? Não vai ter desculpa. Então a gente precisa ser aquilo que eu já falei, né? O primeiro passo é o compromisso inegociável. A partir do momento que o estudante combinou esse compromisso mesmo com os estudos dele, né? E às vezes até é interessante a gente fazer um termo onde ele se compromete e assina se comprometendo ali com essa nova fase dos estudos dele. Então a gente tem que trabalhar esse hábito do sem desculpa, né? A gente vê muito isso nos estudantes, que eles esperam os prazos acabarem, né? Depois que já era para ter entregado a atividade, a gente está lá sempre perguntando: e aí, tá fazendo atividade? E aí, tá conseguindo fazer o trabalho? E aí eles dizem que tá tudo ok, tudo ok, tudo ok, e no final, quando já era para entregar a atividade de casa ou o trabalho da escola, aí é que eles vêm falar muitas vezes, né? Ou eu esqueci, ou então não consegui fazer, ou não entendi o que era para fazer. Então a gente precisa trabalhar isso desde o início, tá bom? Não vai ter desculpa. E falar sempre falar com os prazos, né? Estabelecer com eles direitinho quais são os prazos. Tendo sido feito esse combinado, não tem desculpa depois. Vamos lá, o terceiro hábito, o hábito de pedir ajuda. Deixa eu dar um oi aqui. Dani, gente, dá um oi aqui, beleza? Terceiro hábito importantíssimo para a gente trabalhar com os estudantes. O hábito de pedir ajuda. A gente vê que alguns estudantes têm um bloqueio, né, de comunicação, dificuldade de perguntar, dificuldade de tirar dúvida, vai ficar preocupado o que vão achar dele se ele tirar a dúvida com o professor. E às vezes até alguns alunos têm mais dificuldade, inclusive, de tirar a dúvida diretamente com o professor, né? Então a gente tenta incentivar que eles tirem a dúvida deles em sala de aula, né? Aprender a se expressar em público, isso é importante. Mas mesmo que eles às vezes sejam um pouco tímidos, tudo bem, a gente não vai pressionar. Mas é importante que eles peçam ajuda ao professor, sempre. E é aqui onde está o papel da família. O papel da família não é necessariamente estar acompanhando o estudante fazendo as atividades, porque principalmente após os 10 anos, 12 anos e mais ainda no ensino médio, a gente vê que o conteúdo fica um pouco mais puxado até para os pais entenderem aquele conteúdo, né? Então a ideia é a gente trabalhar isso desde cedo. Não é o estudante tirar dúvida com os pais sobre a matéria, sobre o conteúdo. É os pais ajudarem, incentivarem o estudante a tirar uma dúvida de cada vez, né, com o professor, de preferência com aquele professor que ele tem, né, com a matéria que ele tem mais dificuldade, e a família está sempre se certificando se o estudante está tirando as dúvidas com os professores, né? Vamos supor que é dificuldade com matemática, né? Então, meu filho, você vai ter uma meta essa semana, ou a gente fala de combinado, né? Você vai ter um combinado essa semana de trazer 2 dúvidas respondidas com o professor de matemática, ok? Ok.
A gente sempre fala daquele compromisso inegociável, né? Ele falou, ok, ele, né, está aceitando aquele desafio, ótimo. E já falamos da questão dos desafios que a gente pode estar trabalhando, né, de uma forma muito lúdica, inclusive. Cada desafio que ele consegue vencer, a gente colocar, então, alguma premiação, enfim, alguma forma de estimulá-lo nessas superações que ele tem. Então, incentivar sempre, a família tem sempre que estar incentivando e fazendo esse tipo de acompanhamento, não em relação aos estudos em si, mas se o estudante está tirando as dúvidas dos estudos dele com os professores. Então, o hábito de pedir ajuda é importantíssimo, né, para a gente trabalhar com os estudantes desde cedo, até porque na vida profissional isso vai ser importante também, né? Então, nunca deixar de fazer uma atividade, nunca deixar de fazer alguma tarefa porque não deu conta. Não tá dando conta? Pede ajuda, né? Vamos lá, quarto hábito, o hábito da organização, né? Muitos estudantes têm dificuldade nas matérias, não é por dificuldade cognitiva, é simplesmente porque eles não estão se organizando. Então é muitas vezes um trabalho emocional, né? Eles acham um negócio muito complicado, as tarefas começam a se acumular, e eles começam a se sentir perdidos naquilo, no meio de tanta tarefa. Mas nós temos duas ferramentas muito bacanas para a gente trabalhar o hábito da organização com os estudantes. Primeiro, né, é a gente ter uma agenda, ótimo, né? Ter uma agenda. E segundo, a gente ter uma matriz de prioridades, ou seja, a gente tratar com o estudante aquilo que vai ser mais importante para ele e aquilo que é urgente. Eu até coloco de uma forma lúdica também que a gente pode usar a matriz de prioridades, né? Uni, dividindo em quatro quadrantes, né? Aquilo que é urgente, aquilo que é importante, né? A gente já viu, para quem trabalha, já deve ter visto isso. Então, isso é um quadro que a gente pode fazer, né, já com os estudantes também, desde cedo, né? Eles aprenderem a separar aquilo que é urgente, aquilo que é importante, né? Aquilo que não é urgente e aquilo que não é importante. E a gente faz então esse preenchimento de 4 quadrantes, né? Vão ter coisas que são importantes e são urgentes. Essa é a nossa prioridade, né? Maior prioridade. Existem aquelas coisas que são urgentes, mas não são importantes. Existem aquelas coisas que são importantes, mas não são urgentes. E tem aquelas coisas que não são urgentes, nem são importantes. Então, o estudante vendo esse quadro, né? Deixa eu ver até se eu coloco aqui pra gente. Matriz de prioridades. Uninui. Deixa eu ver se eu encontro aqui um quadro bem tranquilo aqui pra gente visualizar. Eu vou até trocar minha câmera. Deixa eu ver aqui, abrir uma nova guia. Aqui, é esse quadro aqui que eu estava falando. Você vê aqui que nós temos na vertical, né, aliás, vou colocar na horizontal primeiro, as coisas que são importantes e aquilo que Ixi, esse quadro tá errado aqui, ó. Importante. É isso mesmo. Importante e não importante. Do outro lado você coloca aqui urgente e não urgente, né? Então você coloca aqui, cruza nesse primeiro quadrante aqui aquilo que é urgente e importante. Você pode colocar post-its aqui, né, para ficar de uma forma mais interessante para o estudante. Então você coloca aqui urgente e importante nesse quadrante. E aí você pode colocar também nesse quadrante as coisas que são importantes, mas não são urgentes. O NUI, né? Por que NUI? É não urgente e importante. Aqui é urgente e importante. Aqui nós temos aqui o quadrante daquilo que é urgente,
mas não importante, né? Aqui, ó, urgente, mas não importante. E aqui nós temos o quadrante das tarefas que não são urgentes, não urgentes e nem são importantes, né? Não urgentes e não importantes. Então são esses quatro quadrantes aqui, chamada de matriz de prioridades, né? Ou matriz UI, NUI, UNI, NUNI, né? Que são essas siglas aí, que é urgente, importante, não urgente, importante, urgente, não importante, e não urgente e não importante. Isso aqui é interessante para a gente também adulto, mas é bem interessante para os jovens, né? Que estão desorganizados com as tarefas. Nessa matriz de prioridades é uma coisa bem importante para toda a nossa fase, né? Inclusive adulta. E para as crianças aprenderem a se organizar melhor. Então a gente vê isso muitas vezes, né? O estudante começa a ficar desesperado, ansioso com o tanto de tarefas que ele tem, mas se a gente começar a organizar, ele vai ver que as coisas são um pouco mais fáceis, né? Não estou dizendo que não vai haver necessidade de esforço, vai sim. Até porque estamos gerando um hábito neles e todo novo hábito que a gente precisa adquirir exige um esforço maior, com certeza. Nós temos outras ferramentas, né, de organização, por exemplo, uma agenda, a técnica Pomodoro, né, de estudos. Então, por exemplo, tradicionalmente você pega ali 25 minutos de estudo intenso e para 5 minutinhos. Depois mais 25 minutos de estudo intenso e para 5 minutinhos. E isso você faz 4 vezes, né? Isso é a técnica Pomodoro mais tradicional. Mas é claro que o tempo vai de cada um. A cada tempo de bastante foco nos estudos, nas tarefas, de 25 minutos, por exemplo, você tira 5 para beber uma água, para esticar, né? E depois que você faz isso 4 vezes, ou seja, depois de 1 hora e 40 minutos aproximadamente, aí você para um tempo maior, né? Para tomar uma refeição, tomar um banho, fazer alguma outra coisa que demande um tempo maior. E aí você oxigena de novo o cérebro, né? É importante tirar essa tensão depois de 2 horas de muito estudo intenso, né? Esse tempo pode variar de cada pessoa, né? De pessoa para pessoa. Então temos aí o quarto hábito, o hábito da organização. O quinto hábito que é importante a gente comentar é o hábito da autoavaliação. É importante, ainda mais nesse momento que a gente está de muita informação nessa quarentena, mas também já era algo muito discutido nos últimos anos, que o excesso de informação que as escolas, que a rotina dos estudantes tem hoje em dia, esse excesso de tarefas, esse excesso termina sobrecarregando mentalmente o estudante e gerando ansiedade, gerando vários transtornos até, né, emocionais. Então a gente precisa tirar esse tempo de autoavaliação. O que eu estou fazendo ultimamente que tem sido, né, que tipo de informação a mais eu tenho absorvido, que tipo de informação não é útil para mim, que tipo de informação é mais útil para mim, o que eu tenho feito que tem ocupado muito meu tempo e eu deveria diminuir tempo para isso. Então esse momento de autoavaliação, né, de autoconhecimento, de você ver aquilo que você precisa corrigir, é importantíssimo que os estudantes façam isso, né, de tempos em tempos. Então é uma outra forma da família estar ajudando muito os estudantes, né? Uma vez na semana, meu filho, você fez um momento de autoavaliação, você está vendo que tarefas você precisa fazer mais e que outras tarefas você precisa cortar, né? Que outras atividades que às vezes estão ocupando muito o seu tempo. E aí, é claro, o estudante com a criança tem que ser um momento mediado, né? Um momento mediado por um adulto. Mas à medida que a criança vai chegando ali pelos 10 anos, 12 anos, ela já tem condições de fazer isso sozinha. Bastante mesmo. Tá? Essa fase, a criança já tem uma capacidade maior de abstração, né? Então ela pode fazer isso sozinha. Embora hoje a gente veja, por exemplo, muitas escolas
mesmo de educação infantil, trabalhando meditação com os estudantes, o que é importantíssimo, né? Esse momento de se autoavaliar, esse momento de tirar um pouco o excesso de informações e olhar um pouco para dentro de si, isso é importantíssimo, independentemente de espiritualidade. Nem estou falando disso, né? Estou falando mesmo de um momento de meditação, de pensar um pouco sobre suas próprias atitudes, o que você precisa priorizar, que você não estava priorizando, né? E tirar aquilo que não deveria ser prioridade. Vamos lá. Hábito da leitura. Tá, e lembrando que o hábito da autoavaliação também é com relação aos comportamentos em gerais, né? É importante também. Vamos lá. Hábito da leitura. Sexto hábito. Gente, nem preciso falar da importância da leitura, né? Melhorar a concentração, criatividade, imaginação, conhecimentos gerais, né? Pensamento crítico. Então, tudo isso é importantíssimo e ainda pode gerar também um trabalho de empatia, né? Você vê nesses contos, nessas histórias, por exemplo, até mesmo para crianças, que a gente trabalha muito as emoções, né? Por exemplo, a tristeza, a alegria, né? O trabalho em equipe, a dificuldade que os personagens às vezes têm de superar desafios. Então, assim, você termina trabalhando as emoções também na criança, dependendo da literatura que você está trabalhando com ela. Então, o hábito da leitura vai ser importantíssimo para, inclusive, a criança começar a desenvolver autonomia, porque a partir do momento que o estudante tem a capacidade de ler criticamente, ele não tem mais limite para os conhecimentos que ele pode adquirir. Então, trabalhar o hábito da leitura é um dos mais importantes. O sétimo hábito importantíssimo, a escrita. A escrita, porque a gente trabalha também criatividade, raciocínio lógico, né? Criar histórias ou criar dissertações, textos com começo, meio e fim, né? O hábito, por exemplo, de anotar as atividades de casa. Então, esse hábito de escrever vai ser importante para o estudante, não só escrever textos, né, que isso também é muito importante para que ele desenvolva esse raciocínio lógico, essa capacidade de comunicação, de se expressar, para que isso vá melhorando, mas também o hábito de anotar conteúdos dados em sala de aula. Muitos estudantes, né, acham que só porque estão entendendo a matéria não precisam anotar. E isso a gente precisa quebrar neles. Por quê? O fato de estar entendendo não quer dizer que está aprendendo. Muitas vezes você mesmo que tá me escutando aí, ou que vai escutar esse vídeo depois, você deve lembrar de situações que você estava entendendo a matéria, o que estava sendo dito, por exemplo, mas no dia seguinte, quando a gente vai perguntar, e aí, qual foi o assunto mesmo? A gente nem sequer lembra o assunto, muito menos ainda tudo que foi dito. Então é importantíssimo a gente alertar o estudante que o nosso cérebro realmente engana. A gente pode estar entendendo ali na hora, mas não quer dizer que você está aprendendo realmente o conteúdo. Então é importante anotar. Até porque anotar também vai fortalecer, além de te ajudar depois a lembrar a matéria, porque você tem ali anotado, vai ser importante também para ajudar na memorização. O simples fato de anotar, mesmo que depois você não leia aquilo que anotou, você já está estimulando a visão e não somente a audição, né? Então, esse hábito de anotar potencializa a memorização, o processo de memorização, tá bom? Porque você não está apenas escutando, você também está escutando e vendo. E a gente sabe que quanto mais sentidos a gente explorar, quanto mais sentidos a gente trabalhar no processo de aprendizagem, mais efetiva se torna essa aprendizagem. Ok? E aí anotar também não precisa ser somente texto, pode ser mapa mental, né? Então tudo que ajudar o estudante a lembrar daquele conteúdo vai ser importante. Hábito da apresentação. Eu gosto muito desse hábito porque uma das habilidades mais importantes de hoje em dia é o hábito de a facilidade
de se comunicar. Então, o que é o hábito da apresentação? O estudante, depois que ele lê um livro, depois que ele aprendeu alguma coisa, ele expor aquilo, né? Ele, seja em sala de aula, seja em casa. Por que não fazer uma apresentação para os pais, né? Isso é importantíssimo, a gente fazer esse trabalho em casa também, né? E até para gerar essa autoconfiança no estudante, para que ele aprenda cada vez mais a se expressar em público. Isso vai ser importante, sem dúvida nenhuma. Uma das habilidades mais requisitadas hoje em dia é a competência, né? A habilidade de comunicação, a liderança. E a gente sabe que a comunicação é importantíssima para desenvolver a liderança nos jovens. E então esse hábito de apresentação, o hábito da apresentação, terminou de ler um livro ou terminou de aprender o conteúdo, uma matéria nova, viu um documentário no YouTube, alguma coisa assim relacionado aos estudos dele, chame-o para apresentar aquilo que ele aprendeu. Pode ser por cartolina, aí ele exerce a criatividade também, né? Exercita a criatividade dele. E não poupe elogios, né? Pode ser o PowerPoint para as crianças maiores, né? Já a partir ali dos 10 anos também, já tem mais facilidade. Então estimule o estudante a estar apresentando aquilo que ele aprendeu. É importantíssimo essa parte da produção também do estudante. O hábito da autonomia, nono hábito. Hábito da autonomia. O que eu quero dizer com isso? Claro que tudo que a gente faz aqui na educação é com o objetivo de gerar autonomia no estudante. Mas aqui a autonomia eu quero mais incentivar aqui o autodidatismo, o estudante procurar o conhecimento por si só. Não ficar esperando que o professor passe o exercício tal para ele começar a exercitar aquilo que ele aprendeu. Né? Então é importantíssimo aí que a gente trabalhe essa iniciativa do estudante. Correr atrás do conhecimento. Passar, por exemplo, materiais complementares para que ele amplie o conhecimento dele. E outras formas de incentivar também. Crianças, por exemplo, têm dificuldades, às vezes, de comprar pão, de fazer ali alguma tarefa relacionada às atividades de casa. Então, essas atividades domésticas, né? É importante que a gente incentive o estudante desde cedo à autonomia. Arrumar a cama, arrumar o quarto, procurar, já que está indo na padaria, então o estudante mesmo, a criança mesmo vai ali e ela mesma paga, né? Então incentivar desde cedo essa autonomia, né? Inclusive isso vai ser importante para, por exemplo, educação financeira, o que eu acabei de falar, né? Quando a gente está no supermercado, incentivar o estudante a tomar a iniciativa de ir lá, né? Comprar o que foi combinado e ele mesmo pagar, né? Conferir o troco. Essas pequenas rotinas, né? Domésticas mesmo, vão ser importantes para gerar essa autonomia no aluno. E outras coisas também que a gente pode trabalhar, né? Mas vamos lá, eu quero partir para o 10º hábito dessa live, o hábito da vida saudável. Não é só moda, não é só uma questão de moda, né, gente? Temos alguns estudos, vários estudos, aliás, que apontam para a importância da vida saudável no processo de aprendizagem. Dormir bem nas horas certas, né? Alimentação equilibrada e também feito nas horas certas. A gente sabe que tem muita criança, né, que só quer saber ali de doce, só quer saber. E é importante que a gente mostre isso desde cedo, que comer alimentos ricos em sais minerais excelentes. Isso é excelente para o nosso cérebro, né, para as conexões dos nossos neurônios. Então, alimentação equilibrada, sem alimentos muito pesados, por exemplo, antes de estudar. Então a gente trabalhar esses hábitos, né, saudáveis desde cedo, porque eles impactam sim no processo de aprendizagem. Beber bastante água facilita a oxigenação do cérebro, tá? Então, nesse e-book eu já deixei aí bit.ly com y/sucesso na escola. Eu
friso aí, eu reforço esses 10 hábitos principais que a gente precisa gerar no estudante. E sem dúvida nenhuma, isso vai ter um impacto em todas as disciplinas. Os pais não precisam saber o conteúdo, né? Já vimos aqui outras formas de suprir essa necessidade. Os pais não precisam tirar muito tempo com os estudantes fazendo o acompanhamento escolar ali em casa. Os pais não precisam ficar pagando reforço escolar todo ano, todo final de bimestre, se trabalhar esses hábitos desde o início, tá bom? E existem sim os casos pontuais que pode precisar de um reforço escolar, isso existe, mas não pode ser um costume, né? Então essas são as dicas que eu deixei hoje, vou deixar aqui já gravado. Muito obrigado novamente. Opa, Gardênia, valeu. Cássia, dá um oi aqui. Flor do Sertão, a Alessandra, muito obrigado. Professora Ingrid, Gilvan, opa, Tiagão, Antônio. Gente, deixa aqui um oi, beleza? Eu já tô encerrando então essa live que já foi muito longa. Tô tentando, quando estou sozinho aqui, tô tentando fazer as lives mais curtas, né? Meia hora no máximo. Já vou partir então para nossa música de encerramento. Continuar aqui com a live dos Menotti. Eita, vou pular essa aqui, ó. Eita, bora lá. Alguém deixar algum comentário aí? Dá um oi. Opa, Nessa, valeu. Depois baixa lá o e-book, tem bastante curiosidade. Eita, Gardênia. Tá aparecendo agora, né? Já tô dando tchau já. Eu não consigo ficar parado não. Não consigo ficar parado não. A gente acabou de ter reunião aqui de uma outra escola. Era voluntário, mas eu tava lá na reunião. Fazer o quê? E, gente, fiquem acompanhando a agenda de lives da semana que vem. A gente vai mudar um pouquinho alguns quadros, tá bom? Alguns horários. Mas é só ficar vendo lá só ver lá no meu Instagram, no meu feed. Eu sempre na segunda-feira de manhã eu já coloco a agenda da semana. Gardênia, tamo quase pra voltar, fica tranquila, tá bom? Vai, tenta fazer um outro curso. As aulas comuns, né? Eu sei que você já acabou de concluir o curso, eu sei. Mas as aulas de quem já estava fazendo um curso agora esse semestre já vão voltar muito em breve. E a gente espera que acabe logo, né? Porque aí você já se inscreve pro próximo curso, né? Espero te ver aí no próximo curso, beleza? Não, aqui GTC não, aqui é só mais geral, né? Conteúdos mais gerais, assuntos mais gerais. Beleza? Um grande abraço, já vou ficando por aqui então. Falou, gente. Mas ó, qualquer dúvida, tira lá pelo direct, tá bom? Pela mensagem ali direta, tá bom? No privado, no particular mesmo. Estou sempre disponível para os alunos. Belezinha? Um abraço, galera. Fui. Boa noite para todos.